agora que tal uma escalada a um dos picos mais altos do Rio de Janeiro? Nos últimos 4 anos, o estado do Rio, conhecido pelas praias, virou referência na proteção da Mata Atlântica. Tudo porque foi a região que mais criou parques estaduais, ampliou as áreas de conservação, contratou guarda-parques e apostou na implantação de reservas particulares. O resultado? Formou um dos mais belos e importantes corredores ecológicos do país. E o Good News foi conferir tudo isso de perto. Montanhas imponentes. Lugares onde a fauna e a flora convivem em perfeita harmonia. Nossa expedição chega ao Parque Estadual dos Três Picos, na região serrana do Rio de Janeiro, onde é possível encontrar ainda preservados trechos de Mata Atlântica, uma das mais belas e importantes florestas tropicais do mundo. Aqui a Mata Atlântica tem abrigo garantido. O professor de Educação Física e antigo morador da região encontrou aqui duas paixões: a natureza e o montanhismo. E você sempre fez montanhismo. Isso você acha que ajudou a você se integrar a um parque, por exemplo? Ajudou, porque a atividade de montanhismo, ela acontece basicamente ligada à natureza, óbvio, né? E eu morava numa região que hoje em dia é Parque Estadual dos Três Picos, numa região chamada Três Picos, que foi o que deu o nome ao parque. E desde que o parque foi criado em 2002, em 2005 eu passei a tomar conta do núcleo de montanhismo lá para desenvolver as caminhadas e a visitação. E estou até hoje. Só para se ter uma ideia da imensidão e importância deste parque, o Três Picos cobre parte dos municípios de Cachoeira de Macacu, Nova Friburgo, Teresópolis, Guapimirim e Silva Jardim. Uma área muito importante no estado do Rio de Janeiro em termos de Mata Atlântica, porque ela forma o corredor central da Mata Atlântica, formando um grande mosaico junto com outras unidades, não só estaduais, mas federais também, fazendo um corredor verde muito grande no centro do estado do Rio de Janeiro. Hoje, o Parque dos Três Picos é uma reserva ecológica regularizada e recentemente aberta à visitação pública. Sérgio virou o diretor do parque e tem como missão ampliar os limites da superfície verde de Três Picos. A gente entende hoje em dia que a unidade de conservação ela deve ser visitada e deve ter uma comunhão da comunidade dentro dessas unidades, porque além de ser uma forma de lazer interessante e barata, a gente consegue, através da educação ambiental, sensibilizar essas pessoas, principalmente as gerações que estão entrando agora, da importância da proteção da natureza. O Parque dos Três Picos, atualmente, ele tem 58.790 hectares. Com essa recategorização, com esse aumento da área, ele vai pular provavelmente para uns 63 mil hectares. Uma parte dessa área de ampliação virá das terras de seu Nicolas. Este filho de imigrantes ingleses e produtor rural entendeu a necessidade de preservar a área verde e transformou parte de suas terras, que ficam bem rente ao Parque dos Três Picos, na Reserva Ecológica da Régua. A Régua começou em 96, a partir de uma visita de um grande amigo meu, um guarda-parque na Inglaterra, e ele se encantou com a região, até então uma área agrícola. Então ele sugeriu que fizéssemos uma reserva particular. Então nós começamos a desenvolver atividades que viessem a consolidar a conservação das áreas de amortecimento. Na realidade, as áreas remanescentes da Mata Atlântica, que merecem muito nossa atenção para a sua preservação, são as áreas que são abaixo das unidades de conservação, as áreas de amortecimento. Então, o mais importante é consolidar a área de amortecimento para justamente fazer uma maior proteção dessa área interna. A maior parte do que resta da Mata Atlântica está em mãos de particulares, então seja protegendo em unidades de conservação públicas, né, os parques e reservas, né, ou por meio da criação de RPPN
a reserva particular do patrimônio natural. E o estado do Rio é o estado que vem trabalhando num esforço, um esforço casado, tanto no aumento das áreas públicas, né, no aumento das unidades de conservação, quanto no incentivo aos proprietários de terra para que criem reservas particulares, para que protejam essas áreas que ainda estão preservadas. Então, Luana, essa região incrível por onde a gente está caminhando, podia ser um pasto, podia ser uma área de exploração comercial, mas é uma RPPN. Explica pra gente o que é uma RPPN. Bom, a RPPN, Juliana, ela é uma unidade de conservação, né, como um parque nacional da Tijuca, tão conhecido, só que a diferença é que ela é uma unidade de conservação privada. Alguma das vantagens, quando a propriedade está inserida numa zona rural, e uma vez criada essa RPPN, ela tem isenção automática, né, na declaração do ano seguinte, do Imposto Territorial Rural, do ITR. Outras vantagens é a possibilidade de acesso a recursos financeiros de projetos ambientais. Para a Luana, a recompensa é maior. Então a gente tem espécies como a asa branca, que é uma espécie que até então era rara, né, de ser vista no estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente consegue ver com certa facilidade aqui nos banhados da Régua. A gente tem Nicolas tem registro agora recente da puma concolor, né, da onça parda, um grande felino aí. Existem espécies que a gente não tinha, né, esse registro com tanta facilidade, que hoje a gente consegue ter essa facilidade aqui nessa área recuperada da Reserva Ecológica de Guapiaçu. No final, todos nós somos beneficiados, né? Graças à proteção da Mata Atlântica, nós podemos ter um ambiente melhor e mais sadio, não só para nós, mas também para as futuras gerações. Visto de cima, o Parque Estadual dos Três Picos funciona como uma verdadeira espinha dorsal da Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. Uma escalada nada fácil, que exige disposição e muito fôlego. Vamos lá? No dia seguinte, o nosso ponto de partida é o Núcleo Friburgo do Parque Estadual dos Três Picos. Que é onde estão os Três Picos de Friburgo, ponto culminante da Serra do Mar, e que é uma montanha espetacular. Você vai ficar maravilhada quando ver. Chegou a hora de conferir os efeitos deste cenário em quem vem visitar o parque e o trio de picos mais altos da região. De carro, o percurso é longo, agitado, mas o visual vale o esforço. Agora, a partir daqui, não tem jeito. É tomar fôlego e seguir a trilha. Antigamente, nas primeiras vezes que eu vim aqui, isso aqui era tudo pasto. Sei. Pasto, só. Então hoje nós temos essa situação. Ainda não é uma floresta, Sim. mas já é um bosque em pleno processo de regeneração. Até o pico mais alto, horas de caminhada e descobertas. Algumas cheias de mistérios. Aquela gruta ali reza a lenda que mora a Coisa da Montanha, que é um guardião que toma conta dos Três Picos. André, a partir daqui a mata começa a ficar bem mais fechada. Como que é feita essa manutenção das trilhas ou dessa trilha aqui para que as pessoas, os visitantes, como você falou, possam ter um acesso mais fácil? Uma vez por ano, o nosso pessoal faz a manutenção das trilhas, ou seja, bate um facão para que o leito da trilha fique bem marcado, bem aberto, para que as pessoas não se percam. E isso é feito normalmente a partir dessa época, que começa a ficar mais seco. André, quando que começou a sua relação com esse lugar aqui maravilhoso? Bem, eu comecei a escalar moleque ainda, com 14 anos de idade, em Petrópolis. E eu me apaixonei pelo esporte, fiquei verdadeiramente viciado nele. E em 1976, quando eu tinha 16 anos, foi a primeira vez que eu vim aqui. Ainda era um lugar muito menos ocupado na parte baixa do que é hoje. E eu fiquei encantado. Cresceu a vontade em mim, muitos outros amigos, de que esse lugar fosse protegido. O Parque dos Três Picos ele tem uma importância estratégica para o abastecimento de água de muitas cidades, de muitos municípios do seu entorno.
os rios que formam o rio Macacu, que é um rio que tem uma importância muito grande para o abastecimento de cidades como Maricá, como São Gonçalo, nascem aqui. Além disso, a biodiversidade deste parque é extraordinária, porque ele vem de uma cota altitudinal muito próxima do nível do mar, em Cachoeiras de Macacu, até o ponto culminante da Serra do Mar, que é o Pico Maior de Friburgo, com 2.350 metros de altitude, mais ou menos. Então você tem, em cada nível altitudinal, diversas espécies que só ocorrem ali. Para você ter uma ideia, 65% das aves endêmicas da Mata Atlântica têm ocorrência aqui nesse parque. Sérgio, a quantos metros de altura a gente está aqui? Aqui provavelmente uns 1.700. 1.700. Acredito que uns 1.700. Falta quanto para a gente chegar ainda até o ponto que a gente vai escalar? Em termos de tempo, talvez uma meia hora, talvez um pouquinho menos. Então vamos lá, né, gente? Vamos lá. Chegamos até aqui, temos que ir até o final. Vamos embora. Dentre as diversas plantas nativas aqui da região, a gente tem essa, ó, que se chama crotalária. Por quê? Porque o barulho dela lembra um pouco o sino de uma cascavel, que o gênero científico é Crotalus. Então o nome da planta veio em função do barulho feito pela cobra cascavel, já que tem uma certa semelhança. Pessoal, quando ouvir, ou é essa plantinha em defesa ou é uma cascavel atrás de você. Em caso de dúvida, corra sempre. Corra sempre, é isso aí. Ui, é muita coisa. E tem que cuidar para não despencar lá para baixo, né? Tem mais isso. O André, ele sempre minimiza as coisas. A gente pergunta, é muito difícil? Ele fala, não, é tranquilo, né? Tranquilo. Tô aqui, ó, suando. Falta muito, André? Não, agora a gente tá pertinho. Posso acreditar no André? Pode acreditar, pode acreditar. Parada estratégica para recuperar o fôlego. E ainda curiosidades de bastidores da história brasileira. A história da conquista do Pico Maior tem um episódio, sim, de antena. Porque a primeira vez que subiu a montanha, o Pico Maior, foi um escalador da antiga, década de 30, década de 40, chamado Silvio Mendes. E as primeiras investidas para a conquista aconteceram na década de 40, já Segunda Guerra rolando. E a equipe era composta de um sujeito louro, um mulato e um japonês. Foram presos porque suspeitaram que eles fossem espiões e que iam instalar uma antena de repetição no cume do Pico Maior. Olha só. Aí depois ficou para os nazistas. Para os nazistas. Chegamos, André. Enfim. Gente do céu. Olha que espetáculo. 700 metros de parede. Bastante limpa. Valeu a pena, né? Não vale? Nossa, o André falou que para subir aqui não requer prática nem tampouco habilidade. Qualquer um pode subir, não precisa condicionamento físico. Eu discordo. Nosso repórter cinematográfico já estava quase pedindo para sair, mas tudo bem. Agora vamos escalar, né? Vamos nos preparar aqui para escalar. Acorda. Esse aqui é o Pico Maior, né? É o mais fácil de escalar, não? Não tem essa coisa assim de mais fácil. Pode ter desde vias muito fáceis até muito difíceis. Entendi. Numa mesma montanha. Então é o tipo da escalada que vai definir. Essa é uma típica sapatilha de escalada, que ao contrário do que as pessoas pensam, é de uma sola de borracha completamente lisa, mas muito aderente. Por que lisa? Porque ela dá maior aderência a uma superfície rochosa que nem essa. Entendi. Algumas fitas e alguns mosquetões. Mosquetão, acho que todo mundo hoje em dia conhece, né? Que serve para mil utilidades. Certo. E alguns deles com trava. E também os escaladores, em algum momento, imitaram os ginastas olímpicos. Você vê nas provas de ginástica olímpica eles usando aquilo. Porque eles usavam carbonato de magnésio em pó que seca o suor das mãos. Para evitar que escorregue, né? Exatamente. Então você seca, você coloca um pouco de magnésio, seca as mãos e com isso você tem uma melhor aderência à rocha. Entendi.
difícil chegar até aqui em cima e não escalar, né? Tirar o doce da boca da criança, né? Ui! Muito bem! O que você sente quando olha para tudo isso? É maravilhoso e dá um gosto especial para quem esteve aqui há muitos anos atrás e viu parte disso aqui completamente degradado, só uma pastagem, num processo de regeneração tão evidente como esse. Significa que a gente não tem só perdas, a gente tem ganhos também. E é isso que motiva a seguir cada vez mais para frente. André, olhando para esse visual, eu consigo entender o que você quer dizer quando quer trazer mais gente para cá e sensibilizar as pessoas. De volta com Good News e nossa aventura pelo Parque Estadual dos Três Picos, no Rio de Janeiro. Depois de horas caminhando e uma cansativa escalada até o ponto mais alto desta área, chegou a hora de conferir o entorno. As áreas do parque, que também estão abertas ao público e funcionam como sala de aula a céu aberto para a educação ambiental dos visitantes e moradores da região. O melhor de tudo, protegem a natureza da destruição. Se lá de cima o visual é de tirar o fôlego, as atrações ao pé da montanha não deixam a desejar. Em Cachoeira de Macacu, ainda na região serrana do Rio, fica a maior parte do Parque dos Três Picos. A placa na entrada já diz tudo. Então, Tati, aqui começa a trilha interpretativa do Jequitibá. É bacana de ver que aqui tem várias informações, nada de fumar, nada de rádio, nada de bicicleta, fogo nem pensar, é isso, Tati? É isso. Várias informações para as pessoas já saberem que estão entrando num lugar super preservado. Sim, uma unidade de conservação. Onde impera a natureza. Vamos lá então, vamos embora. Além dos montanhistas, o parque também recebe grupo de visitantes ou moradores da região. Em meio ao verde, eles ganham uma verdadeira aula de meio ambiente. Mais uma ferramenta de preservação, como a que nossa equipe tem agora. E aí, nesse córrego, a gente consegue observar umas baratinhas d'água, conhecidas popularmente como mães d'água. Olha ali, é mesmo baratinha, né? Elas são pretas, meio azuladas, e elas são bioindicadores de qualidade de água. Ou seja, nos córregos que a gente consegue observar a presença dessa baratinha d'água, a gente consegue entender que essa água é uma água de boa qualidade. Ela é potável? Sim. Sabe aquele papo de que na natureza nada se perde, tudo se transforma? Não é bobagem não, quer ver? Que a gente tem três estados da folha, né, Tati? Explica aqui pra gente, para o pessoal entender. É verdade. Aqui a gente tem uma folha, caiu da árvore, a folha está seca e ela está sobre o solo, tá? Essa folha vai passar por um processo de decomposição, onde ela vai ter inicialmente as partes mais macias decompostas, vai ficar esse esqueleto mais rígido, que na sequência será decomposto também. E aí a gente tem a continuação desse ciclo, onde os nutrientes eles vão chegar até o solo, vão retornar ao solo e vão ser utilizados depois por outras espécies de plantas. Na verdade, essa forma da folha serve como adubo para a terra, né? Sim. Mais 15 minutos de caminhada e chegamos a uma das grandes atrações do parque. Nossa, olha o tamanho da árvore. Essa imensa árvore de Jequitibá, com mais de 40 metros de altura, o equivalente a um prédio de 20 andares, seu tronco tem 3 metros de diâmetro. Tati, qual a importância ambiental de um Jequitibá? Então, ela tem uma importância para todo o ecossistema. A gente tem grande diversidade de espécies que sobrevivem
no próprio Jequitibá. Então a gente tem bromélias, a gente tem insetos, então assim, tem uma série, outras plantas, então a gente tem uma série de micro-organismos que vivem no Jequitibá. E ele, inclusive, ele tem uma importância na educação ambiental também muito grande, porque a gente trabalha toda essa importância dele dentro da questão da preservação do meio ambiente. Então, assim, como ele teve que sobreviver a tantas dificuldades e, assim, a importância da unidade de conservação nessa preservação dessa espécie e desse ser vivo. Você acha que o Jequitibá é a grande atração, assim, do parque? É, a grande atração. Quando a gente pergunta assim, o que vocês mais gostaram de ver, assim, a maioria das crianças falam que foi o Jequitibá, que no caso é o nosso ser vivo mais antigo da Mata Atlântica. Mais antigo mesmo. Este gigante tem mais de 1000 anos de existência. Testemunhou as transformações das redondezas e a história de vida de muitos que hoje trabalham aqui. Tati, você nasceu aqui em Cachoeira de Macacu? Então, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu vim morar aqui com 2 anos de idade. E aí eu conheço o Jequitibá já desde criança. Como você se sente fazendo parte dessa área de preservação? Eu fico muito satisfeita e muito feliz, assim. É o lugar onde eu vivo, é o lugar onde eu quero continuar vivendo, onde eu quero que minha filha viva, e eu fico muito feliz em estar podendo contribuir um pouco para a preservação ambiental. Uma lição que precisa ser abordada com cuidado. Afinal, vivem em torno do parque quase 500 mil pessoas. E fazer com que todos abracem a mesma ideia, a preservação do meio ambiente. A dificuldade que a gente tem em relação à população e os turistas que frequentam essa região é em relação à mudança de percepção que eles têm da fauna, da flora, do consumo consciente e de como lidar com essa coisa toda da natureza, né? Começa assim mesmo, né? Conseguimos! Adorei! Abraçamos o Jequitibá em 8 pessoas, hein? Só em estar aqui nesse lugar já vale a pena, gente. Demais! O programa de hoje chegou ao fim. Mas você pode rever esta e outras aventuras no nosso site, redetv.com.br/Good News. Também estamos no Facebook. É só procurar por Good News, espaço Rede TV, tudo junto. E eu te espero na semana que vem. Tchau! Imagine a seguinte situação: praias paradisíacas, montanhas com vegetação nativa e tudo bem perto dos grandes centros urbanos. Impossível? Claro que não. Prova disso vem do Rio de Janeiro. O estado dá um exemplo de pioneirismo e preservação. Criou a primeira unidade de conservação fragmentada do país, que agrupa áreas dispersas e com características diferentes. Uma das florestas mais ricas em biodiversidade completa o visual de algumas praias paradisíacas localizadas na Baixada Fluminense. Nossa equipe desembarca na deslumbrante região dos Lagos, no Rio de Janeiro, referência em belezas naturais e que nos últimos 4 anos também vem fazendo bonito quando o assunto é preservação. Isso mesmo, aqui nasceu um projeto pioneiro e desafiador, o Parque da Costa do Sol. A primeira unidade de conservação fragmentada do país, que agrupa áreas dispersas e com características diferentes. Então são três biotas, 3 ecossistemas. Maçambaba, que é a área de restinga, né? A Serra da Sapiatiba é a Mata Atlântica de grande porte, né? E todo esse costão aqui de Cabo Frio, Búzios, que a gente chama aqui, tem uma característica muito semelhante com a Caatinga, que é a Caatinga Fluminense. A
gestora do conhecimento da Fundação Mata Atlântica sabe da importância deste projeto. O Parque Estadual da Costa do Sol é um parque diferente porque são inúmeras áreas em vários municípios, para fazer com que áreas que estão preservadas nesses municípios sejam protegidas num único parque, tendo um único conceito. Então é algo que realmente é inovador, eu nunca tinha visto antes e realmente é um modelo que deveria ser divulgado, deveria ser disseminado, considerando que a Mata Atlântica é um bioma extremamente fragmentado, que são ilhas de floresta, ilhas de áreas naturais que estão protegidas. Então é um conceito que cabe muito bem para esse bioma e deve ser valorizado. A placa informativa dá bem uma ideia da extensão e complexidade da área do parque. O parque começa no município de Saquarema, aí descontinua, aí passa para o município de Araruama, aí sim temos uma grande continuidade que começa desde Praia Seca, vindo até aqui o Arraial do Cabo. Aí ele descontinua, passa para a área de Cabo Frio, para a área do Pau-Brasil. E a maior descontinuidade, mostra assim, maior espaçamento geográfico, que é a Serra da Sapiatiba. Então, ou seja, o Parque da Costa do Sol ele não tem uma portaria, né? Então ele tem várias portarias, que são as rodovias que cortam a região. Tanto é que hoje nós somos divididos em 3 núcleos, que é o núcleo Maçambaba, que é lá em Praia Seca, o núcleo Cabo Frio, que pega essa área aqui de Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios, e o núcleo de Búzios, especificamente, já naquela área toda centralizada ali da Pau-Brasil, do núcleo Pau-Brasil. E isso realmente é muito trabalhoso, mas não impossível de fazer. Nós agora recebemos 30 guarda-parques concursados. E é justamente um guarda-parque da equipe que aciona o gestor pelo rádio. Oi, Léo, fala. Sem que soubéssemos, minutos antes da nossa entrevista, o gestor do parque detectou um princípio de incêndio dentro da área de preservação. Do outro lado da linha, o guarda-parque Léo dá resultado da operação para conter o fogo. Tá, mas você já conseguiu controlar o fogo? É isso que é o mais importante. Fogo apagado. Missão cumprida. Na Praia Brava, encontramos o guarda-parque Léo. Foi gratificante pra gente, por quê? Até um ano atrás, ou 2 anos atrás, esse mesmo local pegou fogo. E uma semana queimando. Então veja bem, hoje como guarda-parque a gente chegou lá rápido para fazer isso. A gente apagou em 4, 5 horas mais ou menos. Quer dizer, a gente protegeu toda a área que ia ser queimada. Mais que tudo, Léo é um apaixonado pela natureza. O Parque Costa do Sol faz 2 anos, mas Leonardo já faz parte da história do parque há muito mais tempo. Conta pra gente, Leonardo. Bom, eu faço parte da história do parque desde mais ou menos 2006. Ainda quando nós éramos aqui, nós tínhamos na região as nossas APAs, as nossas áreas de proteção ambiental, que era Maçambaba, em Arraial do Cabo, né, a APA da Sapiatiba em São Pedro da Aldeia e a APA do Pau-Brasil aqui no município de Armação dos Búzios. As 3 APAs hoje fazem parte, compõem o Parque Estadual da Costa do Sol. Né? Certo, você tem um envolvimento bem emocional, né? Você tem essa sua rotina diária, mas pelo que você me fala, é uma coisa bem afetiva, né? A gente trabalhava na área aqui, nas APAs, a preocupação nossa era especulação imobiliária, invasões, né? Vários motivos assim que a gente tinha para estar preocupado o tempo todo com a devastação dessa área. Quando surgiu a ideia, quando a gente começou a ouvir a ideia que poderia ser, né, criado nessa área também um parque estadual, que é uma reserva de proteção integral, diferente das APAs, deu pra gente uma certa tranquilidade, assim, uma esperança maior. Nós estamos protegendo algumas coisas que se a gente não fizesse agora, se não existíssemos nós, não só o Parque Estadual da Costa do Sol e os guarda-parques em si, né, o trabalho do Sérgio, no futuro nós não teríamos mais isso. Nós não temos mais muitos micos leões dourados. Nós temos 30 e poucos micos, que estão todos num fragmento desse do Parque Estadual da Costa do Sol. Então, assim, temos nós ali para cuidar deles. Então isso não tem preço. Ou a preguiça de coleira, a preguiça mais rara do mundo. E eu tenho, por morar dentro ainda da APA, que é agraciada pelo parque, eu tenho o prazer de uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, encontrar esse animal raro. Entendeu? Então veja bem, mas não é para mim, é para o futuro, é quem vai vir.
A gente quer resguardar isso, é para isso, para mostrar que vale a pena cuidar, que vale a pena manter. De volta ao Parque Costa do Sol, no Rio de Janeiro. Segundo alguns órgãos de controle da Mata Atlântica, a devastação dessa floresta tropical é mais recente do que se imagina. O grande problema aqui na região é a invasão, construção irregular, né? A invasão em primeiro lugar, depois a construção irregular. O processo de devastação da Mata Atlântica é contemporâneo, né? Nós imaginávamos que a Mata Atlântica tivesse sido devastada por vários ciclos econômicos e a ocupação dos principais centros urbanos, né? As cidades e metrópoles brasileiras. A Mata Atlântica é um bioma extremamente ocupado, a maior parte da sociedade brasileira vive nesse bioma e depende dos recursos, mas é um bioma que tem menos de 10% do que havia originalmente. Um pouco acima do nível da praia encontramos um péssimo exemplo desta ocupação. Essa área aqui toda pertence ao Parque Costa do Sol, onde tem muitas construções irregulares. Aqui é uma delas que vai ser logo mais colocada abaixo, mas quando existem pessoas morando dentro da casa, fica muito mais difícil de derrubar. Porque a cultura aqui da região é que você constrói primeiro e legaliza depois. Então nós estamos aos poucos, dentro da nossa área de atuação, revertendo esse tipo de objetivo. Então, informando as pessoas, tá? Sempre no caráter de educação, de informação, para que as pessoas se legalizem, né? Obtenham-se as licenças para que construam legalmente. A professora do Instituto Fluminense é uma das responsáveis pelo projeto de zoneamento do Parque Costa do Sol e sabe o quanto essa ocupação humana é prejudicial ao futuro da Mata Atlântica. Então, essa condição, né, de conseguir construir no Brasil unidades de conservação que preservem, que conservem grandes fragmentos, é um desafio porque a gente tem quase 90% da população concentrada no litoral. Então aqui no estado o INEA priorizou as maiores extensões das unidades de Restinga e conseguiu instituir esse Parque da Costa do Sol. Aqui no município de Cabo Frio, ele coincide com a área de preservação ambiental do Pau-Brasil, que é a APA do Pau-Brasil. Então ele fortalece a unidade da APA, né, e traz mais condições de infraestrutura humana e física mesmo, no sentido de manter a qualidade ambiental e a disponibilidade de serviços ecológicos. Nos últimos anos, nós verificamos uma redução na taxa de desmatamento. Então, houve uma queda nesse ritmo de devastação e isso, para nós, é um motivo de comemoração, sem dúvida. De volta com o Good News, vamos direto ao Parque Costa do Sol, no Rio de Janeiro, onde, mais do que proibir, é necessário criar ambientes de convivência múltipla. Tudo para preservar as áreas de mata nativa e ainda garantir a diversão de quem visita as belíssimas praias da região. Aos poucos, a gestão do Parque Costa do Sol coloca a casa em ordem, trabalha a questão da ocupação da área verde e ainda regulariza o uso das praias do entorno. Atalaia é uma delas. Aqui a reestruturação proposta pelo INEA e o governo do estado já começou. Qual o trabalho que vocês fizeram aqui na Praia da Atalaia? Tá, aqui nas praias nós estamos fazendo o mesmo trabalho de ordenamento, nós começamos também, fizemos lá Azeda e Azedinha em Búzios. Estamos fazendo a escada de acesso,
né? Porque hoje o acesso é feito através de uma trilha muito perigosa aqui. Também o ordenamento também lá na faixa de areia. Retiramos todos os quiosques que tinham lá embaixo. E depois da construção da escada vai ser construído um platô, também em madeira, para então, tirando todos esses equipamentos da praia, tá? Para que a praia fique livre. Certo. Quantos quiosques tinham ali embaixo, naquele espacinho? Cinco quiosques imensos. Tá? Hoje nós reduzimos a pontos de apoio, né? Não tiramos toda aquela parafernália que se fazia de frituras, né? Tinha gato de luz que levava luz lá para baixo para geladeiras, isso não existe mais, tá? E a praia fica limpa. Certo, se eles não levarem o lixo, o que pode acontecer? No dia seguinte ninguém trabalha na praia. A ordem é manter a praia limpa. A próxima praia a ser repaginada será a da Concha. Então aqui na Praia das Conchas nós vamos começar com a retirada desses quiosques todos aqui do cordão de dunas, tá? Para que tenham melhor possibilidade, inclusive do acesso à praia, que hoje os quiosques atrapalham, né? E esses quiosques vão ser jogados lá para trás, na área onde é o antigo estacionamento, para que isso aqui fique livre para o público, né? Você vê que hoje tem muita barraca aqui. E se você reparar, nós estamos numa maré zero hoje, a praia está bem baixa, mas na maré normal, a água fica junto ali às cadeiras. Então, se você vier com seu equipamento particular, você não consegue estender, né? Botar uma cadeira sua ou estender uma canga. Você acaba sendo obrigado a ficar num desses lugares. Exatamente. E sobre o estacionamento, o que você vai fazer? Tá, o estacionamento ele vai ser colocado numa outra área, na entrada da Praia das Conchas, onde também é uma área que já está antropizada, tá? Ela é um pasto hoje, ou seja, evitar o trânsito de carro, que principalmente nas épocas de verão, né, de maior porte, isso aqui fica com engarrafamentos monstruosos. Depois vai ser, nesse mesmo ínterim que está sendo retirado, vai ser começado a nova estrutura de apoio, com um centro de visitantes para o parque e apoio ao turista também, né, para a praia. Sérgio teve como inspiração o trabalho concluído nas praias Azeda e Azedinha. Nesta faixa de praia, os quiosques ficam concentrados num único lugar. Nós começamos primeiro fazendo uma limpeza da área, né, começando por essa aqui e depois vindo para cá, para a praia. Entendi. Literalmente. Entendi. Tá? Fazendo, primeiro, tirando todos os equipamentos de apoio da areia, nós colocamos para cima. Também revitalizamos todos os apoios, ou seja, os barcos hoje estão todos revisados, tá? Estão todos fibrados por dentro, ou seja, a questão de higiene é muito melhor, muito mais fácil de você manter a higiene, né? A parte de alimentação hoje tem uma cozinha única que está fora da praia. Antes os alimentos eram feitos aqui na praia, as frituras e tudo. Hoje é uma cozinha interna que atende a todos os comerciantes. E por falar em cozinha, foi justamente o cheiro de lula frita que fisgou nossos sentidos. O que você está fritando aí? Estou fritando batata, agora vamos fritar uma lula aqui, ó. Ó, tá bonita essa lula. Não trava o passarinho, tá? Aguarde o ponto. Quer dizer que o senhor é o cara da lula aqui? A gente faz aí pra eles aí na praia, né? Porque aqui a praia não pode ter fritura da praia, né? Então, como eu trabalho caseiro, que isso aqui tá uma enroladinha, aí eu uso a cozinha e passo pra eles com preço mais favorável, aí todo mundo ganha um pouquinho. E assim, todos ganham. Os comerciantes e principalmente os usuários, que agora tem mais espaço na areia da praia. Temos um número máximo de barracas aqui, dessas que estão aqui? Tem. Foi feito um estudo. Hoje você tem um número de 10 barracas por comerciante. Ou seja, cada quiosque desse tem um apoio de 10 barracas. Exatamente para que quando você traga a sua, você tenha onde colocar. Você não precisa ficar exclusivamente dependendo, tá, do suporte do pessoal do local.
Como em todo projeto, o da Praia Azeda ainda precisa de alguns ajustes. Tem banheiro aqui, público? Infelizmente, ainda nós não tivemos a permissão de instalar os banheiros, porque essa propriedade ainda é particular. Certo. Né? Nós já conseguimos, avançamos muito na cozinha, né? Na manutenção de colocação desses equipamentos aqui para cima, mas os banheiros nós começamos sim fazendo o novo sistema de tratamento, fossa filtro sumidouro, aí vai entrar a lâmpada também, para poder fazer o sistema terciário, para depois então instalar os banheiros, que é o mais emergencial. Mas a princípio é informar, ordenar, para poder continuar crescendo. O que faz realmente esse seu trabalho valer a pena? A gente vê que esse trabalho de formiga que a gente está fazendo aqui na região, primeiro com a chegada das unidades, agora com o parque, agora principalmente com os guarda-parques, e nós já temos da população civil e próprio dos outros governos, dos outros municípios, novas propostas de inclusão de novas áreas dentro do parque. Ou seja, as pessoas estão tomando a realidade da importância da preservação dessas áreas. Nós temos animais lindos, maravilhosos, nós temos plantas maravilhosas e a beleza, né, atrai as pessoas, mas temos que mostrar para as pessoas que é mais importante você, em vez de tirar o animal, você tirar uma foto, entendeu? Você levar, em vez de levar alguma coisa, leva uma lembrança, conta para alguém, fala para alguém vir visitar. Eu acho que essa é a grande importância, o que me motiva, assim, e me motiva a trabalhar de sol a sol, não importa a hora. Está preparado para conhecer dois paraísos criados pelo homem para proteger a natureza e que, por ironia do destino, nasceram justamente de um ato de destruição ambiental? Estamos falando de áreas beneficiadas pela Lei de Compensação Ambiental, um recurso implantado pelo governo federal que obriga as empresas a pagarem antecipadamente pela futura degradação do meio ambiente. Um exemplo disso é o Parque Estadual da Lagoa do Açu, no Rio de Janeiro. A área já existia, mas agora usa recursos pagos por uma grande empresa portuária para manter-se. Um cenário formado por uma extensa faixa de praia, um enorme banhado e uma lagoa. Tudo rodeado por mangues e importantes áreas de restinga. Desta vez desembarcamos no Parque Estadual da Lagoa do Açu, no litoral norte do Rio de Janeiro. Um refúgio da natureza com mais de 8.000 hectares, muito bem distribuídos pelos municípios de Campos do Goytacazes e São João da Barra. Uma região conhecida por ser um local de pouso e onde as aves migratórias fazem seus ninhos. O projeto do Parque Estadual da Lagoa do Açu já existe há muito tempo, mas só saiu do papel há 2 anos e, por ironia do destino, por causa de uma compensação ambiental. Para entender melhor como essa história começou, vamos voltar à fita. Ano de 2006. É autorizada a construção do Superporto do Açu, considerado o maior investimento em infraestrutura portuária das Américas, com mais de 90 quilômetros quadrados de área construída em mar e terra, localizada no município de São João da Barra, ao norte do estado do Rio de Janeiro.
Criado para funcionar como centro logístico de exportação e importação brasileiros, o empreendimento custou mais de 3 bilhões e 800 mil reais. Só para se ter uma ideia, a ponte de acesso tem 2,9 quilômetros de extensão e foi montada sobre 662 estacas fincadas no fundo do mar, que, se fossem enfileiradas, somariam a distância de 38 mil metros. A construção do quebra-mar consumiu o equivalente à quantidade de pedra que forma o Morro do Pão de Açúcar. Um emaranhado de concreto e ferro nada natural ao ecossistema marinho. Por este motivo, a empresa foi obrigada a fazer a compensação ambiental. Então, com esse parque, nós pretendemos conservar para todo sempre amostras representativas dos ecossistemas que eram muito comuns da baixada litorânea daquela região. Então, esse parque ele tem um grande banhado, chamado Banhado da Boa Vista, de 5.000 hectares, que quando ele está muito cheio de água, ele recebe bandos de aves migratórias. Aquilo parece, de uma certa forma, o Pantanal, a gente chama o Pantanal Fluminense. E é um parque que preserva algumas formas de vida muito importantes. Por exemplo, 3 espécies de tartarugas marinhas desovam lá anualmente. Então, dentro desse parque, há quilômetros de praia para garantir a preservação dessas espécies. Nele, nós também temos os chamados peixinhos das nuvens, que são peixes anuais. O que é isso? É um peixe que vive em pequenas poças d'água, ele coloca os seus ovos e quando as poças secam, eles morrem. Mas os ovos sobrevivem até a estação chuvosa seguinte, quando eles eclodem e novos peixinhos passam a viver ali. É um peixe que tem um ciclo de vida anual e temos espécies endêmicas lá, ou seja, espécies que só ocorrem ali, mas em nenhum outro lugar. A Lei de Compensação Ambiental é, digamos, jovem. Foi criada há 13 anos com o objetivo de diminuir os impactos sofridos pela natureza devido à implantação de empresas. Sendo assim, quando o empreendimento causa impactos negativos, deve financiar ou apoiar unidades de conservação. No caso do Superporto, a beneficiada foi a Lagoa do Açu. A compensação ambiental ela foi criada para obras de grande impacto ambiental, para mitigar essas obras de grande impacto ambiental, foi feita esse sistema de compensação para auxiliar na criação de unidades de conservação. Quem está utilizando os recursos ambientais ou poluindo com a obra de grande impacto desses recursos ambientais, auxiliar na conservação do meio ambiente, auxiliar na criação de uma nova unidade de conservação para a proteção ambiental. Esse é o objetivo básico do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, da criação dessa norma. Tanto que, se analisarmos o dinheiro que você capitaliza nesses investimentos, nesses empreendimentos, não vai para o impacto ambiental local, vai todo para a criação de uma unidade de conservação ou para a sua manutenção. Financiar uma unidade de conservação não significa que a empresa está livre de responsabilidades. Não é porque a pessoa pagou que ele tem direito de causar qualquer tipo de dano nessas localidades. De qualquer maneira, ele tem que, nesse EIA-RIMA, ele tem que usar a melhor tecnologia, segundo o princípio da prevenção e da precaução, ele tem que utilizar o melhor recurso possível para mitigar os impactos que aquele empreendimento vai causar naquela localidade. Então, mesmo ele pagando essa criação dessa unidade de conservação, caso ele provoque um dano maior naquela localidade ou no entorno, ou com alguma população ribeirinha, ou com quem se sentir prejudicado, ainda assim pode solicitar uma compensação, ou exigir das autoridades públicas uma solução para aquele caso. Durante a construção do Superporto, houve um erro de planejamento nos trabalhos de dragagem para usar areia para aterrar áreas do porto, fazendo com que as propriedades próximas recebessem água do mar e ficassem salinizadas. O incidente custou ao grupo responsável pelo porto R$1.003.000 em multa. O
Os efeitos do erro foram sentidos inclusive na Lagoa do Açu. A salinização da água provocou a morte de muitos peixes e, consequentemente, acabou afastando a grande variedade de aves migratórias da região. Tem que preservar a lagoa por causa disso. Certo. E eles estavam assoreando, que fala, né? Muito a lagoa, aí matando peixe. Ao matar peixe, as aves não vêm. Certo. Então tem que ter esse é um ciclo, né? Então a ideia é preservar, poder as aves migratórias continuar vindo para essa região. Hoje, os guarda-parques fiscalizam de perto tudo o que acontece de errado na Lagoa do Açu. Afinal, ela tem um papel importante para o equilíbrio ambiental da região. O que é essencial para a preservação desse lugar? Você ter fiscalização e conscientização, despertar nas pessoas, nos visitantes, essa ideia de que esses ambientes precisam ser preservados, porque isso é bom para a natureza, mas isso é bom para os seres humanos também. Mas se isso por qualquer razão falhar, então a gente tem que ter uma estrutura de fiscalização eficiente para reprimir esses delitos ambientais. Quem entende do assunto sabe a gravidade de uma situação como essa. Quando a gente tiver a sensibilidade para perceber que no peixe, não é que porque morreu peixe, às vezes a gente vê aquele tipo de chantagem que falava, o bagre impede uma hidrelétrica. Não, esse indicador ele mostra que pode ter coisas muito piores. Se morre o bagre, morre gente, né? Porque aquilo ali é vida que está E se a gente sabe que dessalinizou, isso pode ser um problema no abastecimento das cidades, isso é um problema em cadeia que gera. Para o diretor da ONG Amigos da Terra, a lei não é aplicada corretamente. Por isso a lei deveria funcionar, se fosse implementada corretamente, porque ela prevê 2 tipos diferentes de compensação ambiental. A preventiva, que é aquela que você mencionou, que você faz antes. Aí aquela sucessiva a um dano, que é outra coisa, é outra compensação, ela teria a mesma finalidade, mas ela só acontece quando ocorre um dano. Então, as duas coisas são diferentes e uma não evita a outra. Você pode ter feito a preventiva, mas na hora que você gera um dano específico, por um problema de manutenção, por um problema de descuido, por um problema, aí você tem que pagar outra compensação. Só que às vezes as duas coisas acabam sendo confusas. Mata viva e água limpa. Com esta proposta, o Parque Estadual da Lagoa do Açu precisa de muito trabalho conjunto para sobreviver aos impactos da região e para colaborar com a vida da Mata Atlântica. Então, Tiago, fala para mim a questão dos nutrientes, né? Porque, na verdade, essa lagoa ajuda a preservar a Mata Atlântica, não é? Exatamente, né? Tem todo um contexto, né? Essa região toda aqui, ao preservar a lagoa, o que vai acontecer? Os nutrientes todos daqui, que ficarão aqui, né? Que serão liberados aqui, vão pelos afluentes, pelos rios e chega em toda a região serrana do Rio, em toda a região de Mata Atlântica. Os nutrientes, o aporte de nutrientes começa a partir daqui. De uma simples, né, na visão da população, uma simples lagoa, mas é a partir daqui, desses manguezais, desse banhado que vai todo o afluente de nutrientes para a região da Mata Atlântica. Eles usam até para irrigação, né, uma parte dela para irrigação, bebem também. Com esses acidentes que vem tendo de salgar a água, também é complicado, né, eles também reclamam disso. Mas com certeza eles usam essa água de várias maneiras, né, para irrigação e para consumo próprio. De volta com o Good News. No bloco passado, você conheceu no Rio de Janeiro um parque criado com os recursos da compensação ambiental, uma lei que traz polêmicas. Agora, um pouco mais adiante, no interior de São Paulo, um outro exemplo de unidade de proteção integral. Estamos falando da Estação Ecológica do Barreiro Rico, uma área formada por um gigante bloco verde e habitat de macacos, onças e uma infinidade de aves.
Uma diversidade de fauna e flora que atrai visitantes para as propriedades que investem no turismo ambiental e abre campo para as discussões entre ambientalistas sobre a importância e o papel da lei que regulamenta ambientes como este. A febre do ouro, o apresamento de indígenas, a busca pelos caminhos que ligassem São Paulo a Minas Gerais ou até mais adiante. Vários foram os motivos que trouxeram os bandeirantes ao município de Anhembi, a 232 quilômetros de São Paulo. Uma região localizada às margens da represa formada pelo rio Piracicaba. Aqui, em meio ao pasto com gado, as plantações e o olhar vigilante do Carcará, encontramos a Estação Ecológica do Barreiro Rico, um valioso remanescente de Mata Atlântica ainda preservado. A Estação Ecológica do Barreiro Rico surgiu, foi criada e adquirida pelo Estado por meio de compensação ambiental de algumas empresas que fizeram ampliação de seus parques industriais aqui na região de Piracicaba e Anhembi e utilizaram esses recursos para a criação da unidade mesmo. Então esse valor ele fica reservado num fundo, né? E esse fundo existe uma Câmara de Compensação Ambiental que é vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e essa Câmara define as unidades que vão receber esses recursos, os projetos, né? Eles analisam os projetos e destinam o valor. Aqui no nosso caso, esse recurso foi utilizado para aquisição da área. É lógico que para chegar nesse ponto de aquisição da área, foi feita uma série de estudos científicos e tudo mais para caracterizar a área e saber qual é a relevância natural dela, né? Então, essa unidade de conservação, ela foi criada com base nisso. Morada de espécies como o muriqui do sul, o bugio ruivo, o macaco prego, o sagui da serra escuro e o guigó, que hoje nos observam à distância. Aqui nós temos diversas espécies de mamíferos de pequeno, médio e grande porte. As espécies que são mais características aqui e que foram as espécies que levaram realmente a criação da unidade são as espécies de primatas, né? Nós temos aqui 5 espécies de primatas e o que se destaca nessas espécies é o muriqui do sul, né? Conhecido também como mono carvoeiro, que é o maior macaco, o maior primata das Américas. Escondidos no meio deste trecho com mais de 292 hectares, que somados a outros fragmentos de Mata Atlântica da região, formam um bloco verde com mais de 2.400 hectares. É a reserva total de mata da antiga Fazenda Barreiro Rico e hoje do lado esquerdo da estrada que você está vendo ali é a Estação Ecológica do Barreiro Rico. E à direita é nosso da Fazenda Bacuri e de outros proprietários de áreas também, de fazendas. Seu Leôncio sabe bem do que está falando. Ele nasceu por estas bandas e, desde menino, é vizinho da reserva. E vizinho mesmo. A estrada desenhada no Mar de Verde é o limite entre a propriedade de Seu Leôncio e a reserva. Apesar da divisão, a relação entre estas duas áreas é intensa. Estão ligadas pela riqueza que elas abrigam. A vegetação aqui é de Mata Atlântica, é o bioma da Mata Atlântica, né? E nós temos aqui na unidade em especial um enclave de cerrado, que fica no interior da unidade. Então nós temos aqui uma floresta estacional semidecidual, que é caracterizada pela variação de temperaturas, né? Em épocas do ano ela se torna seca e perde a sua folhagem, né? E em momentos de chuva, em períodos mais chuvosos, ela retoma as folhas e fica mais densa a mata, né? Então aqui a
A grande característica aqui da unidade de conservação é a existência desses dois biomas convivendo juntos, né, que é a Mata Atlântica e o Cerrado. Nós estamos localizados aqui entre os rios Tietê de um lado e Piracicaba do outro, né, e toda a cuesta de Botucatu, onde se inicia as áreas de cerrado do estado, do interior do estado. É uma mata mesófila, isso é, de planalto, semicaducifólia, parte das árvores perdem as folhas no inverno, estacional, tem uma estação seca bem definida, e ecotonal, é uma transição da Mata Atlântica para o Cerrado. A floresta, que ainda está em pé dentro da propriedade de Seu Leôncio, serve de zona de amortecimento para a reserva. São duas áreas importantes que se somam. Esse nosso fragmento, que é maior do que o da estação, mas que pertence a diversos proprietários rurais. E o da estação, que é um fragmento muito importante de proteção integral. Então ele se junta com o nosso, que se junta com outros de terceiros, formando um todo, um contínuo, que é importante para o suporte de espécies animais que exigem grandes áreas. Mas, para caminhar por estes trechos de mata, há regras. Estação ecológica é uma unidade de conservação de proteção integral. E por ser uma estação ecológica, a utilização dela é bem restrita, é voltado só para pesquisas científicas e a visitação pública só com caráter educativo, né? Então para educação ambiental. E recebimento também de visitantes, mas com agendamento prévio, né? Já nas terras de Seu Leôncio é diferente. Por se tratar de uma reserva legal, por aqui o turismo ambiental não só é permitido, como também é uma fonte de renda. Aqui é um posto de observação de fauna. Tem um giral, uma casinha aí para 4 ou 5 pessoas, com um banco, uma escada a meia altura e ali uma estrutura onde a gente oferece comida. Milho, mandioca, abóbora e sal, para bicho vir comer e poder ser observado, fotografado, filmado. Tem a pousada e os turistas vêm, fazem suas reservas e têm acesso a todas as trilhas da propriedade, dentro da mata. E tá aí. Neste caso, o turismo ambiental serve mais uma vez como ferramenta de preservação. A fazenda hoje tem uma atividade agropecuária, agrícola, plantio de cana-de-açúcar e atividade de turismo ecológico, com turismo de observação de fauna, observação de aves, tipo onça sussuarana, queixada, porco do mato. A população total de Muriqui do Sul, que é a nossa espécie, hoje é estimada em 1.200 animais no Brasil. E nós temos 200, quer dizer, é um percentual importante. E com certeza a nossa população de Muriqui é a população mais conhecida e mais bem estudada do Brasil. Para a fazenda é uma receita adicional, para o meio ambiente é um estímulo para a preservação de áreas naturais, você poder explorá-la com o turismo. E para a população é uma maneira de educar ambientalmente. Criada no ano 2000, a Lei de Compensação Ambiental cobrava do empresário um valor mínimo de 0,5% do total gasto com o empreendimento. Hoje, mais de 310 unidades de conservação federais foram criadas ou são mantidas com recursos adquiridos com a Lei de Compensação Ambiental. Isso sem contar as 388 áreas regulamentadas pelos estados. Somadas, são 698 unidades de conservação em todo o país. Em 2009, uma surpresa, o mínimo 0,5 virou o teto. E isso independente do tamanho dos estragos ambientais causados pelas empresas. O que o Supremo quis dizer na época, não que teria um teto
ou um mínimo para a compensação ambiental, e sim que esse dano ambiental tem que ser valorado para você conseguir chegar num valor para esta compensação ambiental. A mudança da lei revoltou aqueles que há muito tempo defendem o meio ambiente. Alguns passos já foram dados para que a porcentagem máxima de repasse fosse repensada. A espera pela mudança é tão cruel quanto os impactos ambientais que continuam em larga escala. Amigos da Terra entrou em 2009, né, com uma ação no STF, no Supremo, junto com o ISA, o Instituto Socioambiental, uma outra entidade, na qual solicitamos que seja eliminado esse princípio do teto ou do piso, mas que a compensação ela tenha que corresponder ao efetivo custo dos chamados impactos não mitigáveis. Agora, está lá parado desde 2010. Em 13 anos, ecologistas passaram do orgulho pela conquista da lei de compensação à decepção de vê-la andar para trás. Porque se você estabelece apenas 0,5%, tem obra que tem tanto impacto na sociedade que 0,5% não vai resolver absolutamente nada e legitima uma obra. E tem obra que às vezes não causa impacto, traz benefício que você nem precisaria do 0,5%, né? Porque é uma compensação. Porque na esteira do 0,5% também está tirando a avaliação de impacto ambiental, os licenciamentos com participação da sociedade, querem fazer ritos expeditos mais rápidos e tirando toda a possibilidade de participação. É um vexame que o Brasil está dando depois de ter a legislação mais importante do planeta, de ser a referência para todo mundo, em vez de agregar valor ambiental, hoje tira ganhos da sociedade. Município de Anhembi. Se o espaço de preservação fosse maior, facilitaria a circulação e o aumento de mamíferos na região. Para você ter uma ideia, aqui no interior nós temos uma unidade só que tem acima de 10.000 hectares, que é o Parque Estadual do Morro do Diabo, né? Todos os outros são abaixo disso. Mamíferos como onça pintada, por exemplo, precisam de 10.000 hectares ou mais para poder viver. Você fazendo ligações de fragmentos florestais, eles têm como se locomover entre esses fragmentos, né? E aí facilmente haveria um aumento de espécies, sim. Ainda existe muita gente disposta que não cansa de trabalhar para que lugares como esses se multipliquem e prosperem. Então a gente percebe que está havendo uma mudança de paradigma e as pessoas estão procurando saber mais sobre a natureza, o meio ambiente e procurando preservar mais, né? Mas eu acho que hoje, analisando o que a gente conquistou de legislação, de trazer o tema, de motivação pessoal, de você estar... Eu estou fazendo 60 anos e acho que hoje estou tão bem quando comecei na minha época de ir lá, segurar uma placa na frente de Angra dos Reis ou entrar na frente de uma máquina para evitar que se fizesse um tipo de impacto. Hoje eu consigo ir no banco que financia, hoje eu consigo ter uma liberdade de fazer uma ação na justiça, de ter um Ministério Público presente. Então, isso mostra como a gente evoluiu e aquilo que eu estudei, que eu acreditei, que passou a ser meu ideal de vida, eu consegui realizar. Essas coisas que motivam a gente a querer continuar. O programa de hoje chegou ao fim. Mas você pode rever esta e outras aventuras no nosso site, redetv.com.br/goodnews. Também estamos no Facebook, é só procurar por Good News, espaço Rede TV, tudo junto. E eu te espero na semana que vem. Tchau!